Fala aí, galera, tudo belezinha? Vamos que vamos, né? Segunda parte aí, então do vídeo. Estou falando sobre o romance romântico, né? O romance na prosa, tá? Romantismo na prosa, melhor dizendo. Primeiro, minha gatinha. Primeiro romance indianista. Bom, já está no nome, né? O que acontece? O índio, ele vai ser muito valorizado no romantismo. Por quê? Dentro desse processo de construção da nacionalidade, o índio vai entrar como um elemento de pureza, tá? Como o nosso herói, o cavaleiro medieval de tanga. Por que isso, pessoal? Todo povo precisa de modelos, né? De heróis, tá? De figuras admiráveis. Então o índio ele vai ocupar esse papel. Havia também, claro, aquela visão de que o homem é bom, que o corrompe a sociedade. Então o índio, por não ter contato com a sociedade, ele era naturalmente bom, puro, ingênuo e também na batalha muito valente, não é? Claro, são visões europeias sobre o nosso indígena, tá? O principal representante vai ser o José de Alencar, depois eu comento rapidinho aí sobre Iracema. Romance regionalista. Para a galera que vai fazer aí a prova do Enem, fique de olho, porque aparece bastante. E o que é o principal aí para você entender sobre o romance regionalista? Nesse tipo de romance, o campo, né, o interior, era visto de modo utópico, ou seja, fantasioso, idealizado. O homem sertanejo, por exemplo, vai ser visto como belíssimo, né? Toda aquela idealização romântica, tá? Eu coloco o nome de algumas obras, enfim. Romance urbano, como o próprio nome está dizendo, um romance então que fala sobre a cidade grande, não é? E certamente vai enfocar os grandes bailes, a burguesia se divertindo, ou seja, o burguês se vendo refletido na obra de arte. Daqui a pouco eu vou comentar umas obras aí. Boto uma listinha aí para vocês. O romance histórico buscando aí a nossa origem, né? Agora, para a prova de vestibular, honestamente, prestem mais atenção, com certeza, aos romances urbanos, esse regionalista que aparece aí no Enem, e sobre o romance indianista, claro, você tem que saber o básico, né? Que eu já comentei aí. Muito bem. Aqui eu já coloco algumas características, né? Desses romances. Olha lá. Narrativas de temática amorosa, a maioria com certeza vai falar sobre amor. Sentimentalismo, que é o básico do romantismo, né? Religiosidade, normalmente a moral cristã, né? Então fala-se muito aí do catolicismo, por exemplo. Final preferencialmente feliz. Normalmente, esses romances românticos eram muito previsíveis, né? E no final tudo acabava bem. Claro, sempre há uma exceção, e de repente algum romance aí vai terminar de modo trágico. Mas, normalmente, repito, havia um final feliz, em que o bem era recompensado e o mal era punido. Se você é o maniqueísmo, né? Se você parar para observar várias telenovelas, principalmente as mais famosas, né, da Rede Globo, você tem exatamente isso, já percebeu? O que é que sempre acontece em último capítulo de novela da Globo? Pensa aí. Certamente você pensou o seguinte: tem no último capítulo casamento, não é isso? Esse é um valor romântico, um valor burguês, um valor cristão. Muitas vezes tem casamento comunitário, né? Tem várias pessoas se casando ao mesmo tempo. Eu nunca vi um casamento assim. Mesmo quem de repente não se casou, arranja algum par ali na hora, né? Que seja. Então tá lá assistindo ao casamento, aí sentou alguém ao lado, já dá aquela olhadinha, não é isso? O que normalmente tem também? Nascimento, não é isso? Tem lá um bebezinho vindo ao mundo. Esse é um valor romântico, burguês, cristão, tá? Normalmente, repito, o bem é recompensado, não é isso? E o mal é punido. De repente o vilão morre, ou ele fica pobre, ou ele é preso. Já perceberam? A primeira novela que fugiu a esse padrão foi O Dono do Mundo, com Antônio Fagundes. O Fagundes fazia um médico muito picareta. Durante a novela ele sofre pra caramba e tal. E aí você pensa, pô, ele se arrependeu, mas não. Ao final ele dá um golpe do baú lá numa menina, se dá super bem e pum, acaba a novela. Olha, naquela época, isso foi tão assim impactante que as pessoas mandaram cartas, né? Na época era carta.
Mandaram cartas para a Rede Globo reclamando. É um absurdo. Esse tipo de novela mostrando aí que o mal vence no final. Isso é contra a família tradicional brasileira. Isso dá um péssimo exemplo. As pessoas reclamaram muito. Por quê? Porque normalmente nós esperamos que no desfecho de uma história, que lindo, tudo acabe bem, não é? Perceba que na esmagadora maioria dos filmes hollywoodianos é o que acontece, tá? Depois eu vou trabalhar mais esse assunto aí. Quando chegar a realismo, né, que eu vou fazer um contraponto. Deixa eu ver aqui. Casamento, redenção ou ascensão social. Então, o casamento muitas vezes era a solução dos problemas. Heróis e heroínas idealizados, né? Todo mundo é lindo, é bonitão, é perfeito. Personagens planos, ou seja, previsíveis, né? No início da história você já sabe quem é o vilão, quem é o mocinho, por exemplo. Narrativas lineares, início, meio e fim. Tudo muito bem demarcado. Até porque o leitor burguês, o leitor romântico, ele não entenderia se fosse de uma forma diferente, tá? Esse leitor era bem limitado, eu diria, ele só ia entender daquela maneira mesmo. Linguagem simples e observação dos costumes. Ah, Vinícius brincou, pô, linguagem simples. Pô, fui ler uma obra aqui do Alencar, pô, chatona, pô, umas palavras aí difíceis, complicadas. Senhores, a questão aí é em relação à data em que a obra foi escrita. Né? De 1836 para cá, obviamente o idioma foi mudando, tá bom? Essa observação dos costumes, principalmente, claro, da burguesia. Né? Beleza. Vamos a um autor muito importante, um autor de destaque, que é o José de Alencar, barbudinho aí. O Alencar, eu diria, foi um autor muito à frente do tempo dele. O Alencar já denunciando uma sociedade muito hipócrita, de muitos interesses socioeconômicos. É um autor que eu poderia até colocar junto a autores modernistas, tá? Dado aí a crítica que ele fazia. Claro, além disso, ele escrevia obras que eram realmente, extremamente, muito românticas. Que eu boto um resuminho. Obras importantíssimas aí dele, né? Senhora, por exemplo, cuja personagem principal é a Aurélia Camargo, Diva, Luciola, Iracema. Então ele teve destaque no romance indianista, no romance urbano, tá? Falando em romance indianista, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talho de palmeira. Seu hálito recendia no bosque, com a baunilha, etc, etc. Senhores, Iracema é uma Índia idealizada, ou seja, vista de um modo perfeito, tá? Observe, por exemplo, né, a imagem aí dessa moça, não parece muito, né, se é de convir, com as índias que nós vemos de repente em documentários ou em alguma reportagem, mas havia essa ideia da perfeição. Aliás, Iracema é um anagrama para América. O que é anagrama? É eu ler de trás para frente, misturar umas letrinhas e aí dar um outro nome. Se o Alencar pensou ou não nisso, não se sabe, mas eu acho que sim, porque faz muito sentido. Qual é a lenda de Iracema? A Iracema é uma índia virgem, por ser virgem, por ser pura, ela guarda o segredo de uma poção mágica, né, que dá força para sua tribo, até aí beleza. Até o momento em que ela encontra Martim, que é um português, ela se apaixona por ele, ela fica muito na dúvida, né, se deve amá-lo ou não, porque se ela deixar de ser virgem, ela vai estar assim traindo, né, o seu povo. Ela acaba se entregando a esse amor, tá, digamos assim. Sofre muito por isso, não é? Por trair seu povo, repito. Ela tem um filho que é chamado de Moacir, e Moacir significa filho da dor. Aliás, os nomes são importantes. Martim lembra Marte, que é deus da guerra, das artes marciais. Veja como uma obra é muito simbólica, né? Você tem o elemento europeu somado ao elemento brasileiro, ao elemento indígena, e a lenda de Iracema é que Moacir é o primeiro brasileiro, ou seja, fruto desse encontro. Então, Iracema, América, eu acho que faz muito sentido. Coloquei um fragmento, que eu já citei uma parte aí para vocês. Então, a Iracema vai ser sempre comparada a elementos da natureza e vai ser mais bela do que a própria natureza, né? Aquela coisa toda. Aqui é o momento em que eles se encontram, rola até uma luta ali, mas depois eles acabam se entendendo bastante, né? Eu diria. Por exemplo, o samba enredo aí
da Beija-Flor de Nilópolis, de 2017, falava exatamente sobre a Virgem dos Lábios de Mel, a Iracema, tá? Com vários termos indígenas, claro, aliás, usamos até hoje vários termos indígenas, né? Não sei se você já percebeu. Botei para vocês a história. Tá. Galera, para não ficar muito longo aqui o vídeo, terceira e última parte daqui a pouquinho, tá? Vou falar rapidinho aí do romance urbano. Até daqui a pouco. Tá comprando porcaria de segunda mão.